Monitorar o Linux pode ser um pouco desafiador, dependendo do nível de profundidade desejado. O SAR é uma ferramenta muito boa para análise de desempenho e coleta de métricas. Com ele a gente consegue ter uma visão histórica, mas também em tempo real do comportamento do sistema. Então vamos ver alguns comandos do SAR para monitorar os principais recursos do sistema. Ele faz parte do pacote sysstat. Então você instala esse pacote aqui, que é um conjunto de ferramentas para monitoramento e desempenho no Linux, né? E você consegue instalar ele com o seu gerenciador de updates. Então não vou entrar muito no detalhe da instalação, mas depois de instalado, você habilita o daemon e inicializa, né? systemctl enable sysstat. E depois de habilitado o daemon, você inicializa ele, um start. Bem simples. Então vamos ver aqui primeiramente o uso da CPU, como a gente faz para ver o uso da CPU. Então o comando seria assim, ó, sar-u, 1 porque eu quero que execute a cada 1 segundo, e a quantidade, eu quero que execute 5 vezes. Então ele já começa a subir na tela a execução a cada 1 segundo. Então vamos dar uma olhada aqui que seriam cada um desses parâmetros aqui, né, dessas colunas. Aqui é todas as CPUs, né, as CPUs que a gente tem. Aqui são os processos em utilização pelo usuário, né, são processos do usuário. Esse aqui são os processos priorizados, né, com prioridade ajustada. Aqui são do kernel do sistema, né, em uso pelo sistema. Aqui são os processos que estão esperando, né, entrada e saída, como leitura, escrita em disco, por exemplo. Esse steal aqui seria de memória roubada, geralmente indica um uso de outro sistema operacional, por exemplo. Se eu tivesse uma VM aqui, indicaria processos usados por ela aqui. E aqui o tempo ocioso da CPU. Repare que ela está praticamente 100% ociosa, né? Então, para a gente enxergar um pouco a mudança ali, eu deixei um scriptzinho pronto aqui num outro terminal, que é do mesmo servidor. Deixa eu só subir aqui, vou gerar um pouco mais aqui de dados, e vou subir um script só para a gente ver os números mudarem ali, só para a gente ter uma visão, ficar um pouco mais visual, né? Aqui já está suficiente, eu vou interromper, para não gerar lentidão no sistema, mas aqui a gente já consegue fazer uma análise, até interromper a execução. Repare que antes estava 0% de processo do usuário, aqui já foi para praticamente 98%. Aqui não tem nada de processos ajustados, né, com prioridade ajustada. Do sistema ficou 2% em uso. Nada de operações de entrada e saída do disco, nada de processos roubados. E aqui antes, como estava a CPU praticamente 100% ociosa, agora já está 100% ocupada praticamente, né? E no final ele me mostra uma média, o que é bastante interessante. Então, para a CPU, basicamente é isso, né? Vá trabalhando, vá verificando, né? Porque isso aqui depende muito de você analisar o seu sistema e entendendo as diferenças. Então, vamos dar uma olhada como ficaria para ver a memória, que também é bastante simples. É sempre simples o comando, é o SAR-R de RAM, da mesma forma a cada 1 segundo, poderia colocar mais, por exemplo, a cada 2 segundos. 1 segundo eu quero que execute 10 vezes, não, menos, para a gente ver ali os parâmetros na tela antes. E aqui também, vamos dar uma olhada aqui, ó, kilobytes de memória livre. Né? E aqui também kilobytes de memória usada. E aqui mostra o percentual da memória usada em relação ao sistema, ó, 33% aqui. Aqui está a memória em cache, né? Usada, desculpa, memória para buffer, né? Memória para buffer aqui. Aqui é a memória em cache. E aqui seria a memória, a kilobytes em uso futuro, né? Reservado para uso futuro. E aqui seria a porcentagem dessa memória comprometida para uso futuro. Aqui então seria ativo, né? O kilobytes ativos e kilobytes inativos. E esse aqui, dirt, esse sujo aqui, seria memória aguardando gravação em disco, né? Esse 0 kilobytes aqui indica que os dados já foram sincronizados. Então vamos ver se a gente gera algum volume de dados aqui, só para a gente enxergar essa mudança. Vou subir ele novamente e vou subir aqui um script, só para a gente ver a mudança. Aqui é um script bem simples, basicamente vai criar strings gigantes em um looping, né? Só para a gente ver a mudança. Até eu já vou cancelar aqui a execução, senão vai gerar lentidão no meu sistema aqui. E aqui a gente consegue também ver a mudança. É só para a gente ter uma visualização melhor aqui, ó. Memória livre diminuiu bastante, né? Em compensação, a memória usada aumentou. E o percentual aqui, ó, repare que foi para 95% de memória usada, quase toda, né? Buffer zerou, buffer, né? Cache, a quantidade que ele fez em cache também. Aqui, ó, a quantidade de kilobytes de memória reservada para uso futuro, né? Repare que aumentou bastante, ó, o percentual, 87% aqui. E aqui ativa e inativa. E não tem nada de memória suja, né? Ficou em zero, sugerindo que a escrita de dados na memória está sendo gerenciada rapidamente. Então, beleza, para memória é isso daí. Então, vou mostrar também memória swap. Já que a gente está trabalhando com memória, vamos ver a questão da swap também. Opa!
Entendeu? Ficou pouco lento o sistema. Tem pouco recurso mesmo. Deixa eu limpar aqui a tela também para visualizar melhor. Para memória swap, da mesma forma como a gente fez para a memória, SAR, só que agora é um S maiúsculo de swap, a cada 1 segundo execute 4 vezes. Ó, até não vou subir um script aqui de memória swap, porque senão ele vai esgotar todos os recursos. Então, se precisar fortemente ficar dependendo da swap, vai congelar o meu sistema aqui no caso. Mas aqui a kilobytes de swap livre, né? E aqui o kilobytes de swap em uso. E aqui a porcentagem em relação ao sistema. Ainda está utilizando 28% de swap, ó. Já está dependendo da swap. E aqui é o kilobytes em cache, né? E o percentual da swap em cache. Então não vou entrar muito no detalhe, porque eu ia até gerar um script aqui, mas ele pode simplesmente congelar o sistema, por utilizar todos os recursos de memória, né? Então, se estiver fortemente dependendo da swap, vai gerar lentidão. Isso aqui, para identificar um problema, é bem interessante. Então, vamos dar uma olhada também na questão do disco. A gente olhou memória, vamos dar uma olhada em disco também. Em disco ficaria assim, ó, SAR-B, tem outras formas de verificar, outros comandos, mas eu selecionei esses aqui que são os mais simples de entender e já são muito práticos, né? Então, a cada 1 segundo, vai executar 3 vezes. Então, vai ter 3 linhas aqui pra gente, por exemplo, ó. 3 linhas, né, porque eu pedi a cada 1 segundo, e vai executar 3 vezes. E aqui já dá uma média. E aqui também, aqui, para quem já conhece, bastante simples de entender, né, mas vou explicar um pouquinho, que são as operações de entrada e saída, são as transações, né. E aqui é de leitura, né, os setores, as transações lidas, né, setores lidos, a leitura por segundo, e aqui é escrita por segundo. E aqui a gente está falando dos blocos. Ó, esse B é de blocos, então os blocos lidos e os blocos escritos. Para disco aqui eu posso gerar também um pouco de dados, só para a gente enxergar essa mudança na tela. Vou colocar um pouco maior ali, ó. E vou gerar um script também, que ele vai só fazer uma carga, né? Ele vai fazer uma escrita no disco ali. Então eu vou cancelar aqui para não estender demais, que aqui a gente já conseguiu pegar uma mudança. Só para a gente ver essa alteração, que era 0 antes, já foi para 123 transações por segundo. E aqui, ó, as transações de leitura e de escrita, né? E aqui são os blocos. Repare que os blocos grandes são de escrita, o que sugere uma atividade intensa de escrita mesmo no disco. Isso aqui você consegue analisar, isso aqui é muito bom quando você tem um histórico. Você pode fazer até um histórico assim, por exemplo, colocando o parâmetro O e salvando num log, né? Barra log, algo assim, barra disco, assim, log. Porque com esse parâmetro O aqui ele vai salvar dados binários. Deixa eu abrir rapidamente aqui, ó. Deixa eu ver se eu abro o log. No caso aqui, o meu está em SA. No seu caso, talvez possa ser sysstat essa pasta aqui, mas está lá em barra var barra log. Ó. E aqui tem esses dados aqui que são dados binários. Por exemplo, ali vou pegar um deles, ó, fazer um cat aqui, ó, no SA14. Ó, são dados binários, a gente não consegue interpretar. Deixa eu sair aqui. Então eu posso usar o SAR-F e posso ver aquele arquivo ali. Por exemplo, ó, ali ele faz a leitura, que são os logs que ele tem e vai guardando histórico. Você também pode colocar o parâmetro O e salvar para os seus próprios logs. Só que eu não vou entrar muito nesse detalhe aqui, porque senão estende demais o vídeo hoje. Então vamos dar uma olhada mais nos recursos aqui individuais mesmo. Então vamos dar uma olhada também, o disco a gente pode ver por dispositivo. Eu posso fazer assim, ó, SAR-D, que é por dispositivo, e colocar cada 1 segundo, para ele verificar. Vou deixar assim, tá bom. Ele vai ficar subindo na tela. Ali, ó, repare que agora eu vou cancelar a execução, ele já mostra os dispositivos também. E aqui ele também da mesma forma, mostra as transações por segundo. Aqui daí são setores lidos por segundo, né? Aqui setores escritos. Aqui a média, essa média aqui é o tamanho médio da requisição, né? Das requisições, as operações. Aqui daí seria da fila. Aqui a média da fila, né? De requisições de entrada e saída, né? Aqui seria esse é o wait, que é o tempo de espera das operações. Esse aqui é o tempo de serviço, né? O serviço basicamente ele indica quanto tempo em média o sistema leva para processar uma operação de leitura ou escrita no disco. E aqui é o percentual utilizado mesmo, tá? E praticamente 0%, o disco está sem uso. Então deixa eu subir aqui novamente esse comando, vou limpar a tela e vou subir aqui o comando e vou colocar maior aqui, 100, executar bastante. E aqui eu vou gerar o mesmo script ali, script disso só para a gente ver uma mudança. Ó, já foi uma mudança significativa, até posso cancelar aqui a operação e aqui também eu vou cancelar, só para a gente fazer uma breve análise. Repara que aqui, ó, que tem as colunas, né, que a gente está analisando, aqui os dispositivos, ó. Esse dispositivo ficou zerado, indica que ele realmente está fora de uso, talvez não esteja nem montado no sistema.
Mas aqui, por exemplo, a gente pode ver as transações por segundo aumentaram bastante. Aí os setores lidos, zero, mas escritos são bastante setores, né, o que indica uma atividade de escrita mais intensa. A média aumentou também, né, foi para 1024 aqui. Aqui da fila, né, aumentou. E aqui a porcentagem utilizada, que é bastante interessante analisar. Ó. Por exemplo, aqui está em 102% utilizado. Então, como ultrapassa 100%, o dispositivo pode estar lidando com mais requisições do que consegue processar. E a gente sabe, né, disco sobrecarregado, lentidão no sistema. Então, isso aqui é bastante interessante de analisar também. Deixa eu só cancelar aqui meu script, que ele permaneceu executando. Aqui vou limpar. Então, a gente já viu o disco também, a gente pode dar uma olhada também na questão da rede. A rede é sempre bastante interessante de analisar, né? Então, para ver a rede é assim, ó, sar-n dev. Aí eu coloco 1, por exemplo, e vou colocar 3. Só para a gente fazer uma primeira execução ali. E a gente vê o que ele traz de informação. A interface, né? Aqui ele traz ali os pacotes recebidos e os pacotes transmitidos, né? Aqui ele traz aí a taxa, né, em kilobytes de transmitidos e recebidos, né? Aqui é transmitidos e recebidos em kilobytes. E aqui ele traz os pacotes comprimidos, né, que geralmente é zero, né, que pacotes comprimidos são mais raros. E aqui a taxa também, né, de transmissão de pacotes comprimidos. E aqui seria multicast. Então vamos ver se eu subo um script aqui também. Eu deixei preparado um iPerf em outro servidor externo, só para a gente gerar um tráfego para um servidor externo. Deixa eu ver, deixei num script ponto, é apenas um comando do iPerf, não tem muito segredo não. Deixa eu limpar a tela e vou executar novamente ali, ó. Eu posso colocar pela interface, deixa eu ver, vou dar uma olhada, ver qual é a interface que está gerando dados aqui. Deixa eu subir rapidamente ali, ó, subir meu script que ele está fazendo transações, tá, já vi qual é a interface ali, vou cancelar. Essa interface aqui. Então eu vou filtrar por ela para a gente dar uma olhada bem rápido ali, só para a gente enxergar na tela a mudança. Deixa eu fazer assim, ó. Eu vou subir, só fazer um filtro aqui pela interface. Eu vi que é NS36 que estava trafegando dados, né? Então vou deixar subindo na tela ali, só que eu vou aumentar um pouco aqui para a gente enxergar, né, a execução, que ele vai executar 100 vezes a cada 1 segundo. E aqui com o IPF eu vou executar um tráfego de dados, né? Que aqui eu estou trafegando cerca de 1 GB por segundo, só para a gente poder analisar. E daí eu primeiro faço uma transmissão de dados externos, depois de forma bidirecional eu recebo dados do servidor. Então aqui eu já consegui pegar essa mudança. Vamos fazer uma análise bem rápida que eu vou cancelar. Ó, repare que aqui aumentou muito as colunas de transmissão, né? E aqui eu estou transmitindo dados, e aqui depois eu parei de transmitir e estou recebendo bastante dados. Então a gente consegue fazer uma análise, com o tempo você se acostuma a ver essa tela aqui. Até eu posso fazer um filtro melhor, vou filtrar pela interface também, e vou gerar mais uma vez ali para ver se fica um pouquinho melhor de enxergar. Pode botar iFace, que é da interface, né? E o NS36, que é a interface. Vou filtrar os dois aqui agora. Ó, aqui agora ele vai fazer o mesmo filtro, mas vai mostrar também a interface ali, o cabeçalho. Ali, eu vou gerar de novo esses dados. Já começou a gerar um volume muito grande de dados. Então, primeiro vai fazer uma transmissão e depois ele faz de forma bidirecional um redirecionamento. O servidor está enviando dados para cá. Então é só para a gente, ó, já peguei a mudança aqui. Então é basicamente só para a gente tentar enxergar aqui e ver o cabeçalho junto. Ó, repare que aqui são os pacotes, né, transmitidos e lidos por segundo, né? E aqui em kilobytes. Repare que antes ele estava transmitindo bastante kilobytes e depois ele parou de transmitir kilobytes, muitos. Ele começou a receber bastante, né? Então aqui não tem nada de pacotes comprimidos, né? Porque a compressão é mais rara, né? O TCP, por exemplo, já tem uma segmentação mais eficiente. E a compressão, se ocorrer, né, acontece em protocolos de camada superior, né? Se houver compressão, ela geralmente ocorre em aplicativos específicos, como HTTP, compactação em VPNs, mas não diretamente na transmissão de pacotes na camada de rede. Então nós podemos também ver um protocolo. Deixa eu mostrar um protocolo também aqui com o SAR. Nós poderíamos fazer assim, dá para ir desenvolvendo muito mais, né? Mas eu tentei resumir um pouco. Então a gente pode fazer com o SAR aqui, SAR-N e CMP, por exemplo. Opa, ICMP, em maiúscula sempre. 1 e 1, a cada 1 segundo execute uma vez. Só que com o ICMP eu posso fazer assim e deixar subindo na tela ali, ó. Deixar subindo esse ICMP na tela, só para a gente dar uma olhada ali, ó. Ele vai ficar subindo constantemente. E aqui eu posso gerar um ping. Deixar um ping rolando ali. Ó, repare que ele já começou a gerar as mensagens de ping ali.
Até vou cancelar para a gente dar uma olhada aqui no que significa cada um deles, para a gente tentar entender um pouquinho, né? Aqui são as mensagens de CMP enviadas por segundo. Esse I é de entrada e esse aqui é de saída. O O é de saída, é de mensagens enviadas. Né? Aqui são as mensagens enviadas de echo, né? São os echo requests recebidos, os echo replies recebidos. E aqui são os echo requests enviados, os echo replies enviados. Né? Esse aqui seria o timestamp. Esse TM aqui é de timestamp, né? Que são as solicitações de marcação de tempo. E esse aqui, ó, esse aqui seria o address, né? Seria, na verdade, solicitações de máscaras de endereço, né? O address mask requests. Que máscaras de endereço seria para ajudar o host a descobrir sua máscara de endereço de subrede. Só que algumas redes desativam essa funcionalidade para evitar ataques de reconhecimento. Então vamos dar uma olhada se a gente enxerga alguma mudança. Em vez de fazer só o SAR aqui, deixa eu limpar a tela, eu vou usar o watch do Windows também. A cada 1 segundo, traço N a cada 1 segundo, ele vai executar um comando que eu desejar. Então eu vou colocar o SAR aqui, ó, SAR, traço N ICMP 1 e 1. Ficou errado aqui. ICMP 1 e 1. Então o que o SAR vai fazer? Ele vai executar, mas o watch ele vai me ajudar a verificar a cada 1 segundo, ó. Assim não fica subindo na tela, fica um pouco mais fácil de entender. Então tá aqui o ping enviando. Eu acho que posso fazer alguma alteração, ver se a gente enxerga um pouco mais. Aqui é basicamente o padrão do ping, uma mensagem a cada 1 segundo, né? Aqui são as mensagens de echo reply respondidas, né? As marcações de tempo. Vê que não tem nada de solicitações de endereço, que não é o caso aqui. Eu ver se eu mudo um pouquinho aqui, eu vou aumentar o número de mensagens aqui. Eu posso fazer assim, ó. Ping, traço I, colocar 0.1. 0.1 significa que eu estou deixando ele mais rápido. Estou aumentando em 10 vezes o número de mensagens. Olha lá, vou mandar mais. Repare que aqui ó, já consegui enxergar essa mudança. Ó, já aumentou bastante. Então aqui já aumentou muito. Então isso aqui são formas de verificar com o SAR, né? Forma de verificar o monitoramento do Linux. Tem diversas ferramentas, diversos tipos de comando, mas eu quis centralizar no SAR, que é para deixar um pouco mais objetivo. Então por hoje era isso que eu queria mostrar, pessoal. Espero que aproveitem e façam seus testes. Um grande abraço e até a próxima.